TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro, e você vai ver a seguir. Moradores do Quitandinha, em Petrópolis, sofrem com a falta de energia elétrica após chuva forte. Coloração alterada de rio em Teresópolis é investigada. PRF apreende cerca de 180 quilos de maconha na Baixada Fluminense. Homem condenado por homicídio no Maranhão é preso em Teresópolis. Polícia Militar apreende mais de R$ 1.000 em drogas no Sargento Bueninga, em Petrópolis. Acidente entre ônibus e motocicleta é registrado em Três Rios. Acidentes de trânsito no Rio de Janeiro neste ano já superam os de 2022 e 2021. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Após as fortes chuvas que foram registradas em grande parte do estado do Rio de Janeiro na última segunda-feira, muitas pessoas ficaram sem energia elétrica. E aqui em Petrópolis não foi diferente. Nesta terça-feira, diferentes ruas na localidade do Quitandinha ainda estavam sem o serviço. Olha só. E nós estamos aqui ainda, nesse aguardo dessa situação. Fios espalhados pela rua, que nós não sabemos se está energizado ou não, e aguardando, só aguardando. Após a denúncia sobre a ausência de energia elétrica feita por moradores do Quitandinha, em Petrópolis, a equipe da TV Correio da Manhã foi até a Rua Bolívia conferir como estava a situação na região. No local, foram encontrados fios e galhos caídos, além de, claro, moradores insatisfeitos. Toda vez que chove é recorrente. Esse dia mesmo não choveu, e sábado passado mesmo não choveu, e faltou de 5 da manhã às 9 da manhã. Então, está muito complicado para a gente. A gente vive, não sabe quando vai ter luz, quando não vai ter. Desde ontem, às 9h30 da noite, estamos sem luz todo o bairro. Venezuela, Colômbia, Bolívia, está tudo sem luz. De acordo com alguns moradores, a Rua Bolívia no Quitandinha está sem luz desde as 5 horas da tarde de segunda-feira. Alguns deles necessitam de luz por conta de remédios que necessitam de refrigeração. É o caso de Adriana, esposa de Cláudio Roberto. O remédio é para glaucoma, então esse remédio tem que estar constantemente na geladeira para que ela faça uso à noite. O remédio é caro, não é? Então tem que pegar esse remédio, sair correndo à noite, pegar ele de volta para aplicar o remédio às 10 horas da noite e voltar com esse remédio novamente. Cláudio reclamou ainda da dificuldade para conseguir contato com a concessionária Enel. Expectativa no momento nenhuma, porque a gente liga e o que a gente tem é... estamos tomando as providências. Mas tomando as providências, igual eu falei, a gente entende que tem muito lugar que ficou sem luz. Agora, a gravidade que eu estou falando para você é os fios na rua. E a gente aqui dependendo disso, dessa situação, de esclarecer, de chegar, mexer. Em nota, a concessionária Enel informou que normalizou o fornecimento de energia para 84% dos clientes impactados pelas fortes chuvas, com descargas atmosféricas e rajadas de vento que atingiram diversas regiões do estado na tarde e noite de segunda-feira. Além disso, a Enel informou que mobilizou suas equipes e reforçou o contingente em campo. Gente, que situação, né? Isso porque a gente acabou de entrar na primavera e as fortes chuvas que normalmente começam no verão, bom, já foram apresentadas aí, aconteceu já muita chuva nesse fim de semana e muita gente sem energia elétrica. Mas, gente, após quase 20 horas sem a energia, os moradores do Quitandinha informaram que o serviço foi normalizado por volta de 1h da tarde desta terça-feira. E olha só, lá em Teresópolis, na última sexta-feira, moradores da localidade Medon denunciaram um possível crime ambiental ligado a despejos de insumos no rio que corta a rua Tenente Luiz Meireles, pela coloração vermelha nas águas. Olha só.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Teresópolis foi acionada e ressaltaram que receberam a denúncia por volta de meio-dia da última sexta-feira e agora segue vistoriando todas as empresas situadas ao longo do rio, com o objetivo de identificar a autoria do despejo, já que houve uma alteração drástica na qualidade das águas. A água virou vinho. Isso aí não é milagre, não. Tal fator pode ser considerado crime ambiental, porque esse efeito avermelhado pode ter sido resultado de dejetos químicos fortes que comprometeu a estrutura e formas de vida aquáticas daquele trecho do rio, perturbando o ecossistema da região e ao entorno. O secretário da pasta, Leonardo Maia, destacou que esse tipo de ação é configurado como crime ambiental, enfatizando que esse não foi o primeiro acontecimento, levantando o histórico das irregularidades na cidade. Segundo ele, Teresópolis sofre há décadas com esse tipo de ocorrência, não só o despejo irregular em rios, mas também o descarte de entulho, movimentação de terra sem licença e supressão de vegetação. A secretaria frisou que para denunciar esta ou outras situações é possível acessar o sistema eletrônico municipal da prefeitura por meio do site e aplicativo no smartphone, podendo fazer a solicitação 24 horas todos os dias da semana. Outros canais são o atendimento presencial na sede da Ouvidoria Geral de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 horas da noite, nos telefones 162 21 27 42 50 74, 21 27 42 8761 e 21 981 26 40 38, pelo WhatsApp e o e-mail ouvidoria@teresópolis.rj.gov.br. E ainda em Teresópolis, policiais civis prenderam um homem condenado por um homicídio que foi cometido no estado do Maranhão. O acusado foi localizado após troca de informações entre os policiais civis. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é a repórter Mariana Braga. A captura do homem aconteceu na segunda-feira, após uma ação da delegacia de Comendador Soares, em Nova Iguaçu. O acusado estava foragido desde 2005, quando participou de um homicídio na cidade de Pindaré Mirim, no Maranhão. De acordo com as investigações, o crime ocorreu após uma discussão em um bar, quando a vítima foi apontada como a pessoa que teria desavenças com um dos irmãos do acusado. Em seguida, os envolvidos foram até a casa do homem e cometeram um assassinato. O acusado foi localizado em Teresópolis depois de um trabalho de inteligência e cruzamento de informações realizados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, juntamente com corporações de outros estados. Contra ele, havia um mandado de prisão condenatório em aberto pelo crime de homicídio. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 180 quilos de maconha na última terça-feira, ontem no caso, durante uma fiscalização em Seropédica na Baixada Fluminense. Olha só. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 9 horas da manhã, agentes da 6ª Delegacia abordaram um carro na antiga rodovia Rio-São Paulo em Seropédica na Baixada Fluminense. Após ordem de parada, foram encontrados dezenas de tabletes embalados no banco do veículo. Segundo a corporação, havia aproximadamente 180 quilos de maconha, além de 9 pacotes de ice, que é uma maconha modificada em laboratório. O motorista relatou que pegou as drogas em Guarulhos, em São Paulo, e que faria a entrega a um bairro na zona oeste do Rio de Janeiro. E aqui em Petrópolis, mais de R$ 1.300 em drogas foram apreendidos no Sargento Boening por agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar na tarde de segunda-feira. Segundo a polícia, a região é conhecida pela movimentação do tráfico de drogas. As drogas foram encontradas durante um patrulhamento dos agentes do 26º Batalhão na Estrada do Paraíso, no Sargento Boening. Na ação, foram apreendidas 75 cápsulas de cocaína e 7 trouxinhas de maconha. A área é conhecida pela movimentação do tráfico de drogas. O material apreendido foi avaliado em cerca de R$ 1.315 e foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Apesar da apreensão, até o momento, ninguém foi preso. E em Três Rios, um acidente entre um ônibus da empresa Transatransportes e uma motocicleta foi registrado na manhã de terça-feira na estrada da Barrinha, no Habitat. Olha só.
Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que a motocicleta estava quase embaixo do ônibus. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã, na estrada da Barrinha, sentido Habitat, no município de Três Rios. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Em maio deste ano, em um único dia, 2 acidentes envolvendo um ônibus da empresa e motocicletas foram registrados em Três Rios, um na Avenida Castro Alves e outro na Rua Nelson Viana, vias que são centrais e de grande movimento na cidade. Questionamos a empresa Transatransporte sobre o acidente desta terça-feira na estrada da Barrinha, mas até o fechamento desta edição não houve retorno por parte da empresa. E já que estamos falando em acidentes, os sinistros de trânsito na cidade do Rio de Janeiro estão em uma acelerada trajetória de alta. E no acumulado entre janeiro e agosto deste ano, somam mais de 20 mil, superando os 12 meses de 2022 e também de 2021. Os dados foram apresentados pelo secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, durante o evento A Violência no Trânsito e seus Indesejáveis Efeitos, que foi promovido pelo Instituto dos Advogados Brasileiros na última segunda-feira. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que a motocicleta estava quase embaixo do ônibus. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã, na estrada da Barrinha, sentido Habitat, no município de Três Rios. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Em maio deste ano, em um único dia, 2 acidentes envolvendo um ônibus da empresa e motocicletas foram registrados em Três Rios, um na Avenida Castro Alves e outro na Rua Nelson Viana, vias que são centrais e de grande movimento na cidade. Questionamos a empresa Transatransporte sobre o acidente desta terça-feira na estrada da Barrinha, mas até o fechamento desta edição não houve retorno por parte da empresa. E você vai ver depois do intervalo. Vereadores apontam falta de informações em relatório da Defesa Civil em Petrópolis. Recadastramento do aluguel social do Estado continua no Centro de Cultura Raul de Leone. Estado do Rio tem mais de 3 mil oportunidades de emprego nesta semana. Ministério da Saúde passa a recomendar mamografia a partir de 40 anos. Com a chegada da primavera, especialista alerta para casos de doenças respiratórias e alergias. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, o vereador de Petrópolis, Carlos Alberto, indicou um projeto para a criação de uma farmácia de manipulação municipal. Nós vamos entrar ao vivo agora com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai explicar um pouquinho melhor sobre essa indicação do vereador Carlos Alberto. Então, Jonathan, explica pra gente um pouquinho sobre esse projeto de lei, né? Qual seria a função dessa farmácia de manipulação municipal? Boa tarde para você. Oi, Rafa, uma boa tarde para você, uma boa tarde também para quem nos acompanha. Bom, esse projeto do vereador Carlos Alberto foi aprovado na Câmara Municipal de Petrópolis nesta terça-feira. Na verdade, não é um projeto, é uma indicação legislativa para que seja feito um projeto de lei para essa criação de uma farmácia municipal, uma farmácia de manipulação municipal. Enfim, de acordo com a justificativa do parlamentar, a medida tem como objetivo reduzir os custos com a aquisição de medicamentos básicos que poderiam ser preparados pela própria administração municipal. Rafa, esse projeto de lei ele é de fato muito relevante aqui para a população, visto que muitas vezes a pessoa necessita de um medicamento de manipulação, que muitas vezes esses medicamentos têm mais eficácia que um medicamento comum, genérico, ou você não encontra numa farmácia comum. Então, na farmácia de manipulação é mais específico, né? Então, muitas vezes o paciente ou o morador aqui de Petrópolis, ele fica dependendo da questão financeira para ter acesso a um medicamento de manipulação. Então, pensando nisso, o parlamentar Carlos Alberto, né, vereador aqui do município de Petrópolis, fez essa indicação legislativa que foi aprovada na Câmara Municipal aqui do município. Enfim, segundo o vereador, o funcionamento de uma farmácia de manipulação traria economia aos cofres públicos e ampliaria a oferta de medicamentos para quem mais precisa, fortalecendo ainda mais o atendimento na rede municipal de saúde. Rafa, agora essa indicação segue para análise do Poder Executivo para analisar a viabilidade dessa proposta do vereador Carlos Alberto, do PL. Enfim, é muito importante, de fato, esse projeto, já que pode até haver uma conexão com o próprio sistema público aqui de saúde da cidade, a própria pessoa que vai à emergência, numa UPA, enfim, e ter essa farmácia de manipulação realmente facilitaria a vida aqui dos moradores de Petrópolis. Volto com você, Rafa. Ô, Jonathan, essa indicação, esse projeto é realmente interessantíssimo. A gente estava agora há pouco conversando na redação sobre isso, vou compartilhar aqui com os nossos telespectadores o fato de que muitas pessoas realmente não têm acesso a muitos medicamentos que precisam, muitas vezes precisam entrar na justiça, a gente estava tendo essa conversa. É claro que existe a farmácia popular em todo o Brasil, mas muitas vezes esses medicamentos precisam ser manipulados, como você falou. Então, por isso a necessidade dessa farmácia de manipulação é muito específico. A gente tem aqui no Brasil, né, o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, para atendimento gratuito para a população em todos os hospitais, enfim, é muito importante. O SUS esses dias fez mais de 30 anos de existência, o que é um sistema muito importante, mas muitas vezes a pessoa não tem acesso ao medicamento específico que precisa. Então, por isso, esse projeto é tão interessante. Então, a gente espera sim que ele siga para frente e que essa viabilidade seja avaliada e seja positiva. Então, Jonathan, muito obrigada por suas informações, mais uma vez, claro, sua participação aqui com a gente. E bom, gente, eu falei no primeiro bloco que os sinistros de trânsito na cidade do Rio de Janeiro estão em uma acelerada trajetória de alta. E no acumulado entre os meses de janeiro e agosto deste ano, soma mais de 20 mil sinistros, superando os 12 meses dos anos de 2022 e também 2021. Esses dados foram apresentados pelo secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, durante o evento A Violência no Trânsito e seus Indesejáveis Efeitos, que foi promovido pelo Instituto dos Advogados Brasileiros na última segunda-feira. O seminário foi uma ação de conscientização pela Semana Nacional do Trânsito, comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro, com o tema Desacelere, seu bem maior é a vida. O levantamento da Secretaria Municipal mostra um aumento constante nos sinistros de trânsito nos últimos 5 anos. Em 2021, foram 13.965 acidentes. Em 2022, foram 19.625, um aumento de 40%. Já em 2023, passou para 24.700
32.793 acidentes. Em 2024, já foram 32.401, ou seja, um aumento de 30%. E neste ano de 2025 até o mês de agosto, já foram 20.201 acidentes. Nesse contexto, o secretário destacou o peso do aumento da frota e dos incidentes com motocicletas na cidade. Segundo Daniel Sorães, em 2021, o Rio teve 5.800 quedas de moto, um número que aumentou para 12.400 em 2024. No Rio de Janeiro, a Comissão Permanente de Segurança Viária é presidida pela Secretaria Municipal de Saúde e inclui mais 10 órgãos. O grupo é responsável por implementar o Plano de Segurança Viária da cidade, que tem como meta reduzir as mortes no trânsito em 50% até o ano de 2030, acompanhando os objetivos da década de redução de mortes no trânsito proposta pela Organização Mundial da Saúde. Além da redução das mortes no trânsito, o plano espera reduzir em até 30% as internações hospitalares de motociclistas até 2030. O plano prevê a requalificação até 2026 de 60 cruzamentos considerados críticos, além de ampliar os pontos de controle de velocidade em 40% até o ano de 2027. Pelo lado da conscientização, a Prefeitura planeja chegar a todas as escolas municipais até 2028 com campanhas permanentes sobre segurança viária. E agora, voltando para Petrópolis, na Câmara Municipal, os vereadores apontaram falta de informações no relatório quadrimestral que foi apresentado pela Defesa Civil na semana passada. O documento traz dados de maio a agosto, mas, segundo os parlamentares, deixou de fora pontos considerados fundamentais para a prevenção de desastres e a reconstrução da cidade. Durante a sessão realizada na Câmara Municipal, os vereadores cobraram detalhes sobre obras de contenção, dragagem dos rios, limpeza de bueiros e também a atualização dos pontos de apoio, além de intervenções previstas no novo PAC Seleções, já anunciado pelo governo federal. O secretário de Defesa Civil, Guilherme Moraes, respondeu que parte das demandas apontadas pelos parlamentares não são de responsabilidade da pasta, já que a Defesa Civil atua em conjunto com outros órgãos. Com relação, como apresentado, o governo do estado, através da SES, está fazendo o Limpa Rio, Limpa Mar, está dentro do escopo da SES. E a questão dos bueiros, limpeza de galerias e tudo mais, já é realizado pela CONDEP. A poda também, tem muita poda preventiva sendo realizada pela CONDEP. Guilherme destacou que a Defesa Civil está na fase de orientar a população que vive em área de risco para o verão, com a preparação dos núcleos comunitários e da escola resiliente. A população, ela tem os informes da Defesa Civil. O grande canal dela de divulgação são as redes sociais e os informes que a gente tem. Então, essa é a preparação da população. Quando a gente joga um informe para a população sobre uma quantidade de chuva, também vem carreadas ali de várias informações de conduta da população. Sobre os pontos de apoio, Guilherme explicou que as informações já constam no plano de contingência. Ele também destacou a manutenção e testes mensais das sirenes e cancelas. Segundo o secretário, o Estado foi acionado para ampliar o sistema para outras regiões. Todo dia 10 horas da manhã, a gente faz os testes de sirene e o teste das cancelas. Então, todas estão operando, são 3, uma na Ponte dos Fones, outra na descida da UPA ali. O relatório também trouxe novidades como a criação do plano de estiagem e fogo em vegetação e o fortalecimento da cultura de prevenção com foco nas escolas resilientes. Outro destaque foi a implantação do projeto Sabo no Morém. A Defesa Civil também prestou contas das ações realizadas em eventos específicos, como a Bauerfest e simulados como o do bairro Vila Felipe, além da reestruturação dos núcleos comunitários e iniciativas de geoeducação para a prevenção. E ainda aqui em Petrópolis, com 84% de comparecimento, o recadastramento do aluguel social continua sendo realizado no Centro de Cultura Raul de Leone, aqui no centro da cidade. O procedimento é obrigatório e precisa ser feito até o fim de outubro. Ao todo, mais de 2,5 mil beneficiários precisam passar pelo recadastramento. Até agora, 1.629 pessoas estavam convocadas para comparecer, mas pouco mais de 1.370 realizaram o procedimento dentro do prazo, o que representa 84% do total. Outros 133 se anteciparam e já fizeram o recadastramento. Mais de 250 beneficiários, no entanto, ainda não procuraram atendimento.
As equipes da Secretaria de Habitação seguem no atendimento. O recadastramento é obrigatório para todos os beneficiários e quem não comparecer até o fim de outubro pode perder o direito ao auxílio. Vale ressaltar que o beneficiário deve estar com o cadastro único, o CAD único, atualizado para fazer o recadastramento. Esse recadastramento ele é anual e obrigatório. Cerca de 84% das famílias já foram recadastradas. Você pode estar acompanhando toda a documentação e a ordem de chamamento pelo site da Prefeitura. O benefício é pago a famílias atingidas pelas chuvas de diferentes anos, em Petrópolis. Neste momento, a ação é voltada para quem recebe R$ 800 pelo Estado depois da chuva de 2022 e quem tem benefício de R$ 500, também pelo Estado. Para garantir a manutenção do aluguel social, é preciso apresentar toda a documentação exigida. A lista com nomes, datas e horários de atendimento está disponível no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. E agora, falando em oportunidade, o governo do estado do Rio de Janeiro está divulgando 3.038 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz que foram captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda nesta semana. São oferecidas 1.550 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba, reunidas por meio do Sistema Nacional de Emprego, o SINE. E para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, existem ainda 1.488 vagas. Na região metropolitana são 1.093 vagas e os salários podem chegar a R$ 4.554 para posições como a de soldador. Dentro desse total, 123 oportunidades com remuneração de até 2 salários mínimos são exclusivas para PCDs, para cargos como atendente de lanchonete, caixa de lojas, entre muitas outras. Na região serrana, as 362 oportunidades de emprego estão distribuídas entre as cidades de Teresópolis, Bom Jardim e Nova Friburgo. A média salarial varia de 1 a 2 salários mínimos para funções como as de ajudante de cozinha, auxiliar de arquitetura, entre muitas outras. No Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 95 oportunidades, tais como atendente balconista, empregado doméstico e outras oportunidades com diferentes níveis salariais. Para disputar alguma das vagas, é necessário ir a uma unidade do SINE, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. Mais detalhes sobre as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas, na Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site rj.gov.br/trabalho. E para quem está procurando oportunidades de estágio ou jovem aprendiz, a Fundação Moody's oferece 255 vagas de estágio para os níveis superior, médio e técnico. O CIEE oferece 1.233 oportunidades, tanto para estágio quanto para jovem aprendiz, para diferentes níveis de escolaridade. Para se candidatar e saber mais sobre as vagas, basta acessar moodys.org.br ou ciee.org.br. E bom, gente, o Ministério da Saúde passou a recomendar o acesso à mamografia via Sistema Único de Saúde para mulheres de 40 a 49 anos, mesmo em casos de que não haja sinais ou sintomas de câncer de mama. Anteriormente, a orientação era de que o exame fosse feito a partir dos 50 anos. De acordo com a pasta, a faixa etária concentra 23% dos casos da doença e a detecção precoce aumenta as chances de cura. A medida faz parte de um conjunto de ações anunciadas nesta terça-feira, voltada para a melhoria do diagnóstico e da assistência. A recomendação para mulheres a partir dos 40 anos é que o exame seja feito sob demanda em decisão conjunta com o profissional de saúde. As mamografias via SUS em pacientes com menos de 50 anos, de acordo com a pasta, representam 30% do total. Outra medida anunciada é a ampliação da faixa etária para o rastreamento ativo, quando a mamografia é realizada de forma preventiva a cada 2 anos. A idade limite até então era 69 anos, agora passa a ser 74. Dados do Ministério revelam que quase 60% dos casos de câncer de mama estão concentrados entre os 50 e 74 anos. Os números ainda mostram que, em 2024, cerca de 4 milhões de mamografias para rastreamento e mais de 370 mil exames para diagnósticos foram realizados pelo SUS. E já que estamos falando em saúde, a primavera começou na segunda-feira, dia 22 de setembro, e traz dias mais longos, clima agradável e o florescer da natureza. Mas junto com as belezas da estação,
também crescem os riscos para a saúde respiratória. Olha só. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 35% da população mundial sofram com algum tipo de alergia e esse número tende a subir. Com o ar mais seco e a alta concentração de pólen, os casos de rinite, bronquite e asma se tornam mais comuns. Os sintomas mais frequentes são espirros, tosse, olhos vermelhos e falta de ar. Além do pólen, mais ácaro, mais precipitação de poeira no ar, mudanças bruscas de temperatura, chuvas fortes com vendaval, isso tudo traz mais essas partículas para o ar. E esses pacientes, então, começam a intensificar seus problemas, seus sintomas respiratórios. Segundo a especialista, algumas medidas simples ajudam a prevenir crises, como evitar locais abertos em dias muito secos, lavar o rosto, trocar de roupa ao chegar da rua, assim como manter os ambientes bem ventilados nos horários de menor polinização. Mas a gente precisa tomar um cuidado, porque durante o dia a precipitação dos pólens é maior. Então a gente precisa dar preferência para deixar essa casa mais aberta no início ou no final do dia. Outra coisa que a gente orienta é intensificar a troca de roupa de cama, justamente por conta de uma maior quantidade de ácaros também. Além disso, alguns cuidados, por mais simples que pareçam, podem fazer toda a diferença para evitar doenças. Higiene nasal mais eficaz, mais efetiva, Então lavar mesmo com soro fisiológico mais de uma vez ao dia. Ingerir mais líquido, principalmente água, E também ter uma alimentação mais saudável para melhorar também o sistema imunológico. Exercícios respiratórios também podem aliviar os sintomas e melhorar a função pulmonar. Já na alimentação, frutas ricas em vitamina C, alimentos com zinco e ômega 3, além de muita hidratação, fortalecem o sistema imunológico para aproveitar a primavera com mais saúde e qualidade de vida. Então, vamos aproveitar essa estação que é linda e é muito gostosa, mas de uma forma que a gente também consiga minimizar esses efeitos alérgicos. E você vai ver depois do intervalo. Brasil tem mais alunos em cursos à distância do que em presenciais. Devolução de descontos ilegais do INSS já somam mais de R$1,5 bilhão de reais. Projeto de lei que isenta imposto de renda até R$5 mil será votado na quarta-feira, dia 1º de outubro. Receita libera consulta ao 5º lote de restituição do imposto de renda da pessoa física. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É um jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos.
Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso. Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E bom, gente, agora falando em educação, o Brasil ultrapassou pela primeira vez os 10 milhões de estudantes no ensino superior em 2024. O número é 2,5% maior do que o registrado no ano anterior, em 2023. E entre os anos de 2014 e 2024, as matrículas na educação superior aumentaram 30,5%. Do total de matrículas, mais de 5 milhões ingressaram no ensino superior no ano passado. Os dados constam no Censo da Educação Superior 2024, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O levantamento mostra que as matrículas em educação à distância são mais da metade, 50,7% do total de inscritos na graduação, e tiveram um aumento de 5,6% entre 2023 e 2024. Enquanto o número de matrículas em cursos presenciais diminuiu 0,5% no mesmo período. Em 2024, a matrícula na modalidade EAD estava presente em 3.387 municípios brasileiros, cerca de 61%, por meio de campos das instituições de ensino superior ou de polos, uma alta de 97% se comparado com o ano de 2014. Em relação ao grau acadêmico, predominam no país os cursos de graduação no bacharelado. Os tecnológicos representam 20,2% das matrículas e os de licenciatura, 16,9%. Porém, de 2014 a 2024, as matrículas nos cursos tecnológicos cresceram 99,5%. No bacharelado, o crescimento é de 20,4% no mesmo período, enquanto nos cursos de licenciatura aumentaram em 17,2%. Na média nacional, 1/3 dos concluintes do ensino médio em 2023 se matricularam na educação superior em 2024. E agora falando em economia, o governo federal afirmou que já restituiu cerca de R$1,5 bilhão de reais a aposentados e pensionistas que foram lesados pelo esquema que realizava descontos ilegais dos benefícios previdenciários pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Olha só. Do total ressarcido, os maiores montantes foram destinados a aposentados e pensionistas dos estados de São Paulo, cerca de 293 milhões de reais, Minas Gerais com 149, Bahia com 137 e Rio de Janeiro com aproximadamente 124 milhões.
Segundo o Ministério da Previdência Social, dos mais de 5,58 milhões de segurados do Instituto que questionaram algum desconto em seus benefícios, cerca de 2,46 milhões já aderiram ao acordo de ressarcimento que o Supremo Tribunal Federal, o STF, aprovou em julho deste ano. Ainda de acordo com a pasta, o número de aposentados e pensionistas que já aderiram ao acordo correspondem a 74% das pessoas que, entre as que questionaram os descontos, estão aptas a receber de volta os valores deduzidos sem autorização. A contestação dos descontos lançados entre março de 2020 e março de 2025 pode ser feita até, no mínimo, 14 de novembro pelo aplicativo Meu INSS, pela central telefônica 135 ou nas agências dos Correios. Uma vez feita a contestação, a entidade que recebeu o valor descontado tem até 15 dias para demonstrar que a cobrança da mensalidade associativa foi devidamente autorizada pelo aposentado ou pensionista. Caso não haja resposta dentro do prazo ou esteja insatisfatória, a pessoa prejudicada pode aderir ao acordo de ressarcimento pelo aplicativo Meu INSS ou nas agências dos Correios. A adesão ao acordo é necessária para que o beneficiário receba os valores a quem tem direito, integralmente e corrigidos diretamente em sua conta, sem precisar recorrer à justiça. E ainda falando em economia, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que o projeto do governo federal que isenta quem ganha até R$ 5.000 do imposto de renda vai ser votado na próxima quarta-feira, dia 1º de outubro. O relator Arthur Lira apresentou nesta terça-feira o seu parecer durante uma reunião do Colégio de Líderes. O texto votado na comissão especial que analisou o tema em agosto manteve em 10% a alíquota extra máxima a ser cobrada das pessoas que ganham a partir de 1,2 milhões de reais por ano. No projeto, o governo federal propõe a cobrança de alíquota extra sobre os mais ricos, vai compensar o alívio de impostos sobre os mais pobres. As alíquotas adicionais progressivas afetarão quem ganha mais de 600 mil reais por ano, atingindo o patamar máximo de 10% para quem ganha mais de 1,2 milhão. Além de confirmar essa alíquota extra, o relator elevou de R$ 7.000 para R$ 7.350 por mês a faixa de renda a ser beneficiada com redução parcial do imposto de renda. O projeto de lei estende a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais e, na versão original, previa redução da cobrança para quem ganha até R$ 7.000. Em agosto, a Câmara aprovou a tramitação em regime de urgência para a proposta. Com isso, o texto entrará na pauta do plenário da Casa. E ainda falando sobre o imposto de renda, a Receita Federal disponibilizou para consulta nesta terça-feira o 5º lote de restituição do imposto de renda da pessoa física deste ano. Esse lote contempla restituições que foram transmitidas fora do prazo e com pendências solucionadas pelos contribuintes, além de restituições residuais de exercícios anteriores. Ao todo, 387.277 contribuintes vão receber R$ 1.355.303.774. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento vai ser feito ao longo do dia 30 de setembro na conta ou na chave Pix do tipo CPF, informada na declaração do imposto de renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar aos próximos lotes da malha fina. Se por algum motivo a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome por meio do portal BB ou ligando para a central de relacionamentos do banco, nos telefones 40 04 0001 para as capitais e 0800 729 0001 para as demais localidades, além de 0800 729 0088, que é o telefone especial e exclusivo para deficientes auditivos. Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de 1 ano, deverá requerer o valor no portal ECAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessar o menu Declarações e Demonstrativos, clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no campo Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.
E bom, gente, a Prefeitura de Petrópolis iniciou a revisão do Guia de Pontos de Apoio para o verão 2025-2026. O primeiro encontro aconteceu já nesta terça-feira, com representantes das Secretarias de Defesa Civil, Educação, Saúde e Assistência Social. O documento está disponível no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. E ele foi elaborado para a gestão dos pontos de apoio em caso de chuvas intensas aqui na cidade. O Guia de Pontos de Apoio conta com os principais procedimentos, que são mobilização, abertura, acolhimento e desmobilização desses pontos. Todos os protocolos são pautados nas ações das Secretarias de Proteção e Defesa Civil, Assistência Social, Educação, Saúde e Segurança Pública e fazem parte de um fluxograma para o funcionamento dos pontos de apoio. Atualmente, gente, a cidade conta com 68 pontos de apoio que são localizados nos 5 distritos de Petrópolis, além daqui do centro, Cascatinha, Itaipava, Pedro do Rio e Posse. A listagem completa desses locais também está disponível no site da Prefeitura, assim como esse documento que foi apresentado nesta terça-feira. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Espaço Cuidar Bem ganha ponto de atendimento do Procon RJ. Expresso do Consumidor e o Consumidor Social chegam à Baixada Fluminense levando serviços gratuitos à população. Turismo muda regras de check-in e check-out de hospedagens. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita.
Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E, gente, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o Procon-RJ inauguraram nesta terça-feira um ponto de atendimento exclusivo para conveniados da Unimed Ferj no espaço Cuidar Bem. A medida faz parte das ações do Gabinete de Crise, criado para enfrentar os problemas no atendimento a pacientes oncológicos. Durante uma nova fiscalização realizada na segunda-feira, os técnicos da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do Procon verificaram que parte das irregularidades já foram solucionadas, como o tempo de espera superior a 3 horas e os atrasos de mais de 4 horas no início das sessões de quimioterapia. Mas ainda persiste a falta de medicamentos essenciais para os tratamentos. O secretário estadual de Defesa do Consumidor, Gutenberg Fonseca, explicou que cerca de 20% das falhas ainda permanecem, principalmente pela ausência de insumos que não foram entregues pelas indústrias. Ele informou ainda que os laboratórios responsáveis serão notificados. A partir de agora, uma equipe do Gabinete de Crise vai permanecer diariamente no local, até que 100% dos problemas sejam solucionados. Outra medida é a oferta de atendimento psicológico exclusivo para os pacientes afetados. O novo posto do Procon-RJ terá equipe especializada para registrar reclamações, orientar consumidores e agilizar a resolução dos casos mais urgentes. Bom, e um ônibus adaptado está percorrendo cidades da Baixada Fluminense para levar atendimento gratuito aos consumidores. Essa ação vai passar por Nova Iguaçu e Seropédica, oferecendo orientação jurídica, recebendo reclamações e ainda conta com o serviço do Poupa Tempo. O projeto itinerante, que celebra os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, é uma parceria da Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor com o Procon-RJ. Além da defesa do consumidor, é possível solicitar segundas vias de documentos como CPF, título de eleitor, certidões de nascimento, casamento e óbito, além do cartão do SUS. Nesta terça-feira, dia 23, o atendimento acontece em Nova Iguaçu, no bairro Austin. Já na quinta-feira, dia 25, é a vez de Seropédica receber o projeto com o apoio das concessionárias Light e Águas do Rio. As senhas são distribuídas das 9 às 11 horas da manhã e os atendimentos seguem até 1 hora da tarde. A iniciativa oferece estrutura acessível a idosos, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Segundo a Secretaria de Defesa do Consumidor, a proposta é levar cidadania e garantir direitos a quem mais precisa. E agora um alerta aos viajantes. O Ministério do Turismo alterou as regras para os hotéis brasileiros referentes à entrada e à saída, conhecidos como check-in e check-out dos hóspedes, considerando o tempo necessário para arrumação, higiene e limpeza das unidades. De acordo com a portaria, o preço da diária a ser cobrado pelos meios de hospedagem deve corresponder ao período de 24 horas. Os hotéis podem definir seus próprios horários de check-in e check-out, mas as informações devem ser comunicadas tanto pelos hotéis como pelas agências de turismo e as plataformas digitais intermediárias de reservas, sempre informando ao hóspede de forma clara e prévia. A nova regra permite que o hotel cobre tarifas extras para check-in antecipado ou check-out tardio nas acomodações, desde que o hóspede seja informado com antecedência e não prejudique o cumprimento das normas de limpeza. A norma fixa em até 3 horas o tempo que deve ser dedicado à arrumação e limpeza dos quartos de hospedagem. Os hotéis não podem cobrar a mais de serviço que devem estar incluídos no preço da diária. Os procedimentos incluem a higienização completa da unidade de alojamento, a troca de roupa de cama e das toalhas. A frequência da limpeza e da arrumação deve ser compatível com o tipo de estabelecimento, como hotéis, resorts, pousadas, hostels, apart-hotéis ou flats. O hóspede deve ser comunicado sobre o tempo estimado para a limpeza do quarto e a frequência. Se preferir, o hóspede pode dispensar os serviços de arrumação e limpeza mediante manifestação expressa e sua vontade deve ser respeitada. Porém, o hotel deve garantir que essa escolha não comprometa as condições sanitárias e a segurança dos demais hóspedes do local. Em nota, o Ministério do Turismo explicou que a proposta busca oferecer mais previsibilidade e transparência nas relações de consumo, além de reforçar a segurança sanitária e jurídica do setor.
Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, amanhã já é quinta-feira, estamos passando da metade da semana e, claro, antes de sair de casa a gente quer saber como é que vai estar a previsão do tempo e por isso eu já estou aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai trazer essas informações pra gente. Evelyn, boa tarde pra você. Olha, esfriou muito nos últimos dias, né? Como é que vai estar a quinta-feira? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, como você falou, realmente esfriou bastante e eu já adianto que a previsão para essa quinta-feira é que as temperaturas caiam ainda mais. Em Nova Friburgo, por exemplo, as temperaturas devem variar entre mínima de 11 e máxima de 13 graus nesta quinta-feira. Uma amplitude térmica curtíssima. O dia será chuvoso e à noite mais chuva e as nuvens diminuem. Em Teresópolis, o dia também estará mais frio do que hoje, com termômetros variando entre mínima de 11 e máxima de 14 graus. A previsão é de tempo chuvoso durante o dia e a noite. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira será de tempo chuvoso durante o dia e à noite a chuva para e as nuvens diminuem. As temperaturas também caem, com variação entre mínima de 12 e máxima de 14 graus. Em Paraíba do Sul, apesar de um pouco mais quente do que na região serrana, as temperaturas também caem amanhã, com variação entre mínima de 15 e máxima de 19 graus. A previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, mas sem chuva. E para finalizar, em Três Rios, o dia de amanhã também será de tempo nublado, com chuva de manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece. Os termômetros variam entre mínima de 16 e máxima de 20 graus. Evelyn, a gente falou agora há pouco de primavera e tempo seco, que com um clima um pouco mais ameno, mas a gente ainda não está vendo isso nos primeiros dias de primavera. A gente está vendo frio e um pouco de chuva. Você falou que vai cair mesmo, amplitude térmica curtíssima. A gente vê ali 3, 4 graus de diferença entre as mínimas e as máximas. Mas quem acompanha a nossa previsão do tempo sabe, desde o início da semana a gente falou que seria a semana inteira, pelo menos até o fim de semana, com as temperaturas mais baixas. Mas amanhã a gente fala melhor, na sexta-feira a gente traz também a previsão para o fim de semana. Mas, gente, para essa quinta-feira ainda muito frio. E mais frio do que hoje, do que a terça-feira. Então, gente, se preparem, porque amanhã os casacos precisam sair do armário. Então, Evelyn, muito obrigada por suas informações. E essa foi a previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã, gente, quinta-feira, nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo a partir de 1h da tarde, esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.